gostaria de contar com a ajuda do Wesley lá no Data Show para a citação de alguns versículos que citaremos. Até porque se faria necessário uma leitura um tanto extensa e nós abriremos mão dela exatamente por questão do tempo que temos. Mas eu gostaria de falar aos senhores, ou pelo menos iniciar uma visão, falando a respeito do livro do Apocalipse e das promessas que o livro do Apocalipse registra. Obviamente que nós poderíamos localizar dezenas delas. Eu pensei e rabisquei aqui pelo menos 10, e é claro que a gente não vai conseguir falar sobre elas, mas isso também não impede a gente de se alimentar da palavra de Deus, independente de quantas citarem, porque na verdade em outra ocasião isso pode acontecer e pode também gerar em nosso coração um desejo de ler este livro que é tão necessário. Jesus está voltando e o livro do Apocalipse é a grande base que a gente tem. Na verdade, nós nunca estivemos tão perto de ser arrebatado como hoje. Muito mais perto do que ontem, muito mais perto do que o mês passado, muito mais perto do que o ano passado. Nunca chegamos tão perto do arrebatamento como a noite de hoje. A gente nem sabe se esse culto terá o amém final, e também não sabemos se amanhã, segunda-feira, o mundo estará tal qual está, porque a Bíblia diz que Jesus vem, e o livro do Apocalipse revela que ele virá para arrebatar o seu povo, a sua igreja, e nós estamos aguardando ansiosamente esse dia por uma razão: viver eternamente com o Senhor não será nesta terra. Nós precisaremos passar pelo processo da transformação, aqueles que morreram ressuscitarem, os que estão vivos ser transformados, para que a gente possa viver eternamente com o Senhor. Foi cantado aqui pelo coral o hino nas régias mansões, e esta é a nossa grande esperança. Claro que a gente não tem condição de detalhar isso, até por conta de alguns ilustres visitantes que estão entre nós, e é uma mensagem que pode ser já conhecida de muitos dos nossos, pelo tempo que tem de fé, mas sempre tem na igreja novos irmãos, novos convertidos, que para eles essa mensagem também é sempre nova. Então nós vamos, por estes minutos preciosos que temos, e poucos, iremos falar a respeito destas promessas que a Bíblia tem no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, segundo o Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1, é o livro das revelações. E quem escreveu estas palavras citou dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é um livro que foi o próprio Cristo que resolveu detalhar e mostrar, e ensinar, e permitir que estivesse como base de ensino para todos nós. Então é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devam acontecer. E pelos seus anjos enviou e as notificou a João, seu servo. Então a primeira verdade dessa citação é que o livro do Apocalipse é o livro das revelações. Segundo, Apocalipse 1 e 3, está escrito que é bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras desta profecia. Então, o livro do Apocalipse é um livro profético, porque ele vai falar de coisas que irão acontecer, e não das que estão acontecendo. E até o texto define das coisas que haverão de acontecer. É um livro profético. Terceiro, e a gente não vai ler, mas o capítulo 4, 5, 15 e 19, fica muito estampado que o livro do Apocalipse é um livro de música, e que bom que hoje o coral está comemorando mais um aniversário, a orquestra participando, porque o livro do Apocalipse também é um livro que está todo envolvido com música. No Apocalipse 3 e verso de número 11,
Temos ainda uma outra característica desse livro: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, é um livro de conforto, é um livro de mensagem de esperança. Olha a citação, e quem disse isso foi Jesus: eu venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas também o livro do Apocalipse é o livro de promessas de Deus a todos os vencedores. Todas as vezes que em Apocalipse vai aparecer promessas para o seu povo, aparece dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Aleluia, bendito é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, verso de número 7, nós temos a primeira grande promessa que o Senhor prometeu a nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que interessante, Gênesis capítulo de número 3, verso 22, 23 e 24, está escrito: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Lá em Gênesis, com o pecado do casal, a Bíblia cerceou o direito à árvore da vida. Todavia, em Apocalipse 22, verso de número 14, a promessa de Apocalipse 2 e 7, ela se estampa dizendo: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se no Éden o acesso mediante ao pecado foi proibido, foi cerceado, com o sangue de Jesus o acesso foi liberado. Agora é bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque vai ter direito de comer da árvore da vida. E é bom a gente lembrar que Apocalipse 22 e 2, a Bíblia cita o que é esta árvore: no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Olha isso: que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, o que é que tem no céu para os salvos se alimentarem? A árvore da vida, e a Bíblia traz essa citação. Só que não teremos o direito cerceado lá. Aqueles que lá chegarem, mediante lavar as vestes no sangue do Cordeiro, terão direito, e a Bíblia usa essa expressão: terá direito à árvore da vida. Oh, bendito é o poderoso nome do Senhor. Eu ainda quero falar sobre uma segunda promessa para os vencedores, para que a gente possa orar. Está em Apocalipse capítulo 2 e o verso de número 11. Apocalipse 2 e 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. A Bíblia estampa nas suas páginas 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Apocalipse 21 e 8 já mostra o que é essa segunda morte. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a Bíblia define o que é essa morte, a tão temida, e hoje a gente ouviu isso na escola dominical pela manhã, a tão temida morte da alma. Porém,
em Mateus capítulo 16 e verso de número 18, nós temos uma esperança. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse 1:18, essa promessa mais uma vez ela aparece. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, se o inferno é o grande temor para levar as almas dos homens para si, a Bíblia mostra que Jesus, através da sua morte, veio trazer a nós a esperança, veio trazer a nós a esperança de vencer o inferno, de vencer a segunda morte e entrar nos céus pela porta. Bendito seja o nome do Senhor. Poderíamos falar sobre o maná escondido, poderíamos falar sobre receber a pedra branca, e eu vou destacar ela aqui, exatamente para que a gente possa orar, considerando o culto de Santa Ceia. Apocalipse 2:17, olha que promessa tem a Bíblia: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. No mundo antigo não existia a tecnologia de hoje, a forma de julgamento, de condenação como existe hoje. Como ela era feita? Ela era feita através dos julgamentos. Quando terminava a condenação, ela era representada através dos tribunais por duas pedras, uma pedra preta e uma pedra branca. Se o magistrado mostrasse a pedra preta, ele estava condenado. Se apresentasse a pedra branca, estava justificado. Olha o que diz a Bíblia na sua sabedoria: ao que vencer não vai receber uma pedra, ao que vencer não é uma pedra qualquer, também não é de ouro, também não é de prata, não é uma pedra qualquer, é uma pedra branca, dizendo justificado, 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 justificado. A representação da pedra branca é uma mensagem que não terá verbalização de palavras, mas é como que estivesse dizendo justificado, justificado. E o que é mais lindo, nessa pedra vai estar escrito o nosso novo nome. Claro que nos céus, a princípio, eu quero acreditar que todos nós, porque a Bíblia diz que seremos chamados pelo nome, então eu acredito que sim, num primeiro momento nós teremos essa possibilidade de, ao se encontrar, reconhecer e saber o nome. Mas quando tivermos a pedra branca na mão, terá um novo nome, até porque alguns nomes, o terreno, eles têm alguns significados, e às vezes absolutamente nada a ver com aquilo que é o dia a dia, mas lá no céu o Senhor já tem um nome novo para dar para a gente, mostrando que você deixará de ser o que é, deixará de ser o que foi, para viver uma vida diferente com Ele lá. E essa pedra branca, oh bendito é o Senhor, é a pedra da justificação. Estaremos para sempre livres da condenação. Colossenses 2:14, Colossenses 2:14, Paulo escreveu: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh bendito é o Senhor. Ali houve essa justificação. Então, até conhecer Jesus e até a cruz, você era, você fazia, você tinha. Conheceu Jesus, agora é uma mudança de vida radical, porque agora é Jesus que governa, que dirige e que te orienta. É Jesus que vai dar o norte para a sua vida. Levante a mão bem alta assim para dar glórias ao Senhor, porque o sangue dele, a morte dele te justificou. Esteja em pé, por gentileza. Oh bendito é o Senhor. Eu sinto graça esta noite aqui. Oh bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor.